happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. Graça e paz, amados. Sou Teófilo, ministro de louvor da Igreja da Comunidade Metropolitana de Teresina. E hoje estudaremos o tema: o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade. Embora a tradição literalista sugira que o pecado de Sodoma fosse a homossexualidade, uma investigação mais aprofundada das Escrituras indica que este não foi o caso. Em Gênesis 18, na história sobre os anjos que chegam à casa de Ló, aprendemos que a razão pela qual vieram para destruir Sodoma foi por causa da maldade já existente na cidade. A forma exata da maldade não é mencionada nessa história. Aqui, reforçaremos apenas a parte crítica das informações. Na história de Sodoma, em Gênesis 18, Deus já tinha decidido destruir a cidade antes da tentativa de estupro dos anjos, que, aliás, foi perpetrada principalmente por heterossexuais, já que todos os homens da cidade estavam envolvidos, e sabemos que ao longo da história, homossexuais só representam 10% da população. Além disso, se eles eram homossexuais, por que Ló lhes oferece suas filhas? Isso simplesmente não faria sentido se os homens fossem gays. Então deixa ver se eu entendi. O evento que aconteceu em Sodoma foi um ato de violência e estupro, feito principalmente por pessoas heterossexuais? Não tinha nada a ver com uma relação amorosa entre pessoas do mesmo sexo? A homossexualidade em nenhum aspecto foi o pecado de Sodoma? A história de Sodoma foi sobre violência e dominação, o mesmo tipo de evento aplicado em prisões e países ocupados, mas não foi o motivo para a decisão de Deus de destruir a cidade. Usar essa história como base para o preconceito contra a homossexualidade em geral é como comparar o estupro ao casamento. Não existe qualquer semelhança. Como rescaldo da história de Sodoma, olhemos em outras passagens das Escrituras o que dizem sobre o seu pecado. Aqui estão 14 referências a Sodoma e nenhuma delas menciona homossexualidade. Os temas são esmagadoramente a idolatria, imoralidade e falta de hospitalidade. Isso nos dá pistas de como os literalistas podem muito bem tomar coisas fora do seu verdadeiro contexto. Em Deuteronômio 29, capítulo 17 a 26, o pecado, idolatria e imagens de falsos deuses. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Deuteronômio capítulo 32, versículo 32 a 38. O pecado, idolatria. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Isaías capítulo 1. O pecado, idolatria, rebelião, injustiça, assassinato, ganância, roubo, cobiça, maltrato aos pobres. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías, capítulo 3, versículo 8 a 19. Pecado, idolatria e arrogância. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com seus pés. Jeremias, capítulo 23, versículo de 10 ao 14. Pecado, idolatria, adultério, mentiras de sacerdotes e profetas. Porque tanto o profeta como o sacerdote está contaminado. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 49, versículo 16 ao 18. Pecado, idolatria, arrogância, opressão, orgulho no coração. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração.
Jeremias, capítulo 50, 2 a 40. Pecado, idolatria, orgulho, falsos profetas, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Lamentações, capítulo 4, versículo 3 ao 6. Pecado, a crueldade e a falta de cuidado com as crianças e os pobres. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 a 50. O pecado. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto as tirei dali. Amós, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Pecado, idolatria, opressão, maltrato aos pobres. Subvertia alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Sofonias, capítulo 2, versículo de 8 a 11. Pecado, idolatria, orgulho e zombaria. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um, desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Lucas capítulo 17, versículo 26 a 29. Jesus fala: não há pecados específicos mencionados. 2 Pedro capítulo 2, versículo de 1 a 22. Pecado, idolatria, viver com impiedade, ilegalidade, arrogância, blasfêmia, adultério, cobiça, corrupção, depravação, vanglória, luxúria. E também houve entre o povo falsos profetas. Judas, capítulo 1, versículo de 7 a 8. Pecado, imoralidade sexual e perversão, ou seja, a fornicação por outra carne. O dicionário define perversão como uma prática sexual considerada anormal. Isso significa que um heterossexual praticante que atua como homossexual é pervertido, como no caso dos homens de Sodoma, que desejaram se envolver com os anjos, carne estranha. No entanto, uma vez que o sexo homossexual é praticado por uma pessoa LGBT, não há nenhuma perversão no ato sexual. Note também que enquanto a palavra abominação tem sido usada para se referir à homossexualidade, a interpretação bíblica a usa para referir-se a qualquer ato de impureza, tal como estabelecido no Código de Santidade, como comer músculo, aparar o cabelo, tocar a pele de um porco morto, vestir roupas de 2 tipos de materiais, poliéster e algodão, por exemplo. A lista é longa. Como podemos discutir um pecado e excluir todos os outros? É puro e simples preconceito retratar os homossexuais como imorais por causa do sexo a que são atraídos. É certo que existem pessoas LGBT imorais, assim como existem heterossexuais, mas a simples orientação sexual e identidade de gênero não carrega nenhuma implicação de moralidade ou imoralidade. Nossa sexualidade é dada por Deus. Deus nos fez o que somos. Segue-se naturalmente que Ele nos ama exatamente da maneira como nos fez. Não entendemos porque quando as pessoas LGBT pedem que seus relacionamentos amorosos sejam reconhecidos e respeitados, algumas pessoas explodem de raiva e medo. Jesus falou do divórcio, mas nunca mencionou a homossexualidade. Acreditamos que a homossexualidade não era mesmo um problema em seus dias. Amor era amor. O amor é amor. Este estudo refere-se apenas ao pecado de Sodoma. Na verdade, existem 6 versos Clubber que são utilizados contra os LGBT. O espaço não permite explicar cada um, mas assim como o pecado de Sodoma tem sido deturpado, assim são com os outros versos. Há uma explicação para cada um que indica nitidamente que assim como a escravidão foi tolerada pela Escritura na versão de muitos, por muitos anos, escravos obedeçam a seus mestres, Efésios capítulo 6, versículos 5 a 8, e que guerras civis foram travadas para proteger a propriedade das pessoas, sabemos hoje
que as Escrituras foram interpretadas incorretamente, pois Deus não permite que pessoas sejam posses. Nós temos agora uma compreensão mais completa das Escrituras no que diz respeito à escravidão. É hora de aceitar uma compreensão mais completa sobre a homossexualidade, com base em novas pesquisas sobre linguagens, conceitos e costumes de quando as palavras foram escritas. Então, por favor, escolham a aceitação e a inclusão. Um de nós está errado. Muitos de vocês pensam que somos nós. Nós pensamos que são vocês com base em pesquisas sólidas das Escrituras, olhadas por uma outra perspectiva. Sim, Deus nos encoraja a questionar as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, reprovação e inspiração por justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Se houver mesmo uma chance de que nós possamos estar certos, vocês correriam um risco eterno de rejeitarem alguns dos filhos de Deus, batendo as portas de sua igreja para aqueles de nós que desejam entrar. Isso é o que estão fazendo quando nos tratam como menos do que vós, simplesmente com base em nossa orientação e identidade. Se fizemos a pesquisa e chegamos ao entendimento de que Deus nos ama, incluindo nossa orientação e identidade de gênero, então por que não deixar Deus ser o juiz? Ele será no final de qualquer maneira. Se um de nós estiver errado, por que não errar do lado do amor e da aceitação, como foi verdadeiramente o exemplo de Jesus? Bom, este foi o estudo dessa semana. Nos encontraremos na próxima quarta, onde estudaremos o tema: é abominação para um homem ter relações com outro homem? A paz de Deus a todos. Oh, happy